Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. E dando continuidade nesse rosto, na aula passada a gente fez essa região aqui, né, da parte do rosto dela. Tem algumas tonalidades ainda que eu quero pôr nessa parte do rosto, mas eu vou segurar um pouquinho, porque eu quero fazer agora a parte de baixo do pescoço, para mim começar a ter uma visão das tonalidades restantes que eu quero pôr, né, em cada região, para deixar mais detalhado, tá? Então com lápis 4B eu vou passando nessa lateral. Essa lateral aqui, se vocês observar na referência, principalmente essa daqui da parte de baixo do pescoço, ela é mais escura do que essa parte aqui de cima do rosto, tá? Devido à sombra. Então, a princípio, eu vou usar o lápis 4B. E aí eu vou ver o que esse lápis vai soltar para mim de tonalidade, né? De escurecimento. Vou pegar aqui nessa lateral, preservando aqui o brinco dela, e vamos descer. Se vocês reparar, nós temos aqui, ó, três divisões, tá? Uma, duas, três. Cada divisão dessa vai ser uma tonalidade diferente. Então, a tonalidade mais escura vai ser essa daqui, ó, abaixo do pescoço. Mesmo a mais próxima do pescoço será a mais escura. Essa parte aqui de sombreamento, quando você faz um rosto e você vai sombrear o pescoço desse rosto, é aí que você observa, né, a tonalidade que ficou no rosto, de acordo com o que você já fez. Por quê? Muitas vezes, quando você vai fazer um sombreamento do rosto e parte para parte do pescoço, tornando-se o sombreamento completo, você começa a observar que ela vai ficar clara. Então é por isso que eu prefiro fazer primeiramente essa parte aqui, para depois eu ir ajustando, né, as demais tonalidades do rosto. Então vamos passando o lápis 4B. Eu vou apertando um pouco ele, tá? Mas eu não aperto muito não. Já vou sombrear ele aqui com... Já vou passar o papel higiênico. Mas eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer ela por inteira. Tudo no 4B. E aí depois a gente escurece, né? Acentua as tonalidades necessárias. É sempre bem importante, toda vez que você for fazer um sombreamento numa área que seja grande, utilizar o papel higiênico, tá? Porque ocorre menos risco de você borrar o desenho. Se você usar o esfuminho ele já pode pegar uma região muito pequena, então ele acaba borrando, né? Se você não tiver um controle certo do peso da mão que você vai colocar no esfuminho. Lembrando que o esfuminho ele sempre já segura um pouquinho de grafite na ponta, devido a você passar em outras partes do desenho. Então isso aí acaba fazendo com que, dependendo do jeito que você pôr o esfuminho, ele cria algumas manchinhas. Esse lado aqui eu não vou chegar com lápis, tá? Eu vou deixar ela meio em branco. Agora vamos passar o papel higiênico. Vou passar mais uma camada.
Pegar essa lateralzinha aqui, ó, essa parte aqui de dentro do brinco, né? Essa parte daqui da orelha eu vou deixar para fazer depois. E vamos ajustando aqui a tonalidade, ó. Mais uma vez. Tornamos a passar o papel higiênico. Esse processo vai ser repetido por várias vezes, tá? Até ela ficar na tonalidade de acordo que eu quero. Bora para mais uma vez. Vou pegar a lapiseira 05 com grafite 4B, porque eu tô passando, já passei a camada aqui, só que não tá ficando ainda do jeito que eu quero. Então, como a lapiseira 05 tem um grafite com a ponta mais fina, então a gente vai conseguir dar um pouquinho a mais de tonalidade, ó. Lembrando que essa parte aqui do rosto, ela não tem contorno, e sim, o contorno se forma pela sombra, né, formada, projetada, né, pela luz. Vamos passando aqui a lapiseira. Aí depois a gente passa o pincel, porque aí o pincel ele vai entrar os poros, né? O grafite vai entrar nos poros do papel e a gente vai ver a tonalidade que ela vai ficar. Vocês notaram que já ficou um pouquinho mais escuro, né? Comparando-se com o lápis. Tá certo que meu lápis ele não tá com uma ponta tão fina, porque se eu trabalhar com lápis com uma ponta tão fina para fazer essa primeira base, ele vai marcar, né? Vai ficar riscas no papel. Então eu prefiro já utilizar ele com uma ponta um pouquinho gasta. Assim eu tenho um controle, né, de poder passar o lápis todinho no papel sem deixar risco e deixando um sombreamento mais uniforme. Vamos passar aqui o papel higiênico. Vou dar a última realçada aqui com a lapiseira, ó. Procurando preencher, né, como eu sempre falo, toda a região que você estiver passando, não simplesmente porque tem que escurecer e ir no automático passando a lapiseira para lá e para cá para criar logo a forma. Não, tem que ir com calma, preenchendo toda a região, tá?
trazemos ela até aqui, ó. Aqui eu vou dar um acabamento passando bem leve para formar aqui a risca do pescoço, sem contorno, tá? Bom, acho que até aqui tá bom. Eu vou pegar agora o pincel e vou passar nele. Essa parte que saiu pra fora, ó, vem com a borracha, dou uma ajustada aqui, né, pra não... Observaram que depois que a gente passou o pincel, escureceu mais, né? E essa parte aqui, ó, do rosto já ficou bem mais clara. Depois que nós terminar isso aqui, aí a gente vai ajustar essa região aí que ficou mais clara e eu vou mostrando pra vocês aí o processo. Passa mais um pouquinho o pincel. Eu vou continuar com o lápis 4B. Tava pensando em pegar o lápis 2B. Mas eu vou continuar aqui, ó, com o lápis 4B, mas bem suave agora. Eu vou trazer espalhando até essa parte aqui, que é uma sombra, tá? Tudo isso aqui são sombra. Vou realçar aqui esse desenho dessa sombra do lado. Vou realçar, na verdade, o desenho dessa sombra. Sai pra fora, não tem problema, tá? Depois a gente pega e apaga. Ó, agora aqui nessa parte, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que vai ser feito. Com o lápis 4B, eu vou escurecer. Essa região aqui, ó. Nessa região eu passo esfuminho, porque é uma região pequena, né? E eu quero espalhar só uma pequena área, ó. Aqui também é mais escuro. Venho com o lápis 4B.
passo o esfuminho. Eu vou subindo agora, ajustando, né? Pro pescoço criar um volume, ficar meio arredondado, não ficar reto. Ou seja, para essa sombra não ficar chapada, né? Na folha. Vou apertar um pouco o lápis aqui, ó. Só nessa parte. E espalho com o esfuminho. Desse lado aqui, eu vou usar o 2B. Até aqui mais ou menos. Deixa eu agora realçar mais aqui, ó, tirando as imperfeições que ficou do lápis, deixando essa região mais homogênea. Isso é um processo bem demorado, tá, pessoal? Eu tô fazendo aqui um pouquinho mais rápido do que o normal, né? Para vocês terem noção. Regiões pequenas eu passo o esfuminho. Com a lapiseira 04, grafite 05 e o grafite 4B, eu vou realçar, ó. Vou fazer pequenas manchas, na verdade, né? Uma manchinha desse lado, aqui nessa parte outra mancha. Aqui na parte de cima é mais escuro. Vou só fazer a marcação, mas não vou dar início. Aqui, com muito cuidado, eu vou realçando para tirar manchas que ficou, né, e onde o lápis não pegou. Espalho com o esfuminho. Nessa parte que é mais clara, com a própria sujeira, eu passo papel higiênico para dar uma realçada, na verdade, né?
aqui tomando cuidado para não fazer o risco. Eu realço também, ó. Aqui nessa região é a parte da, acho que é clavícula, né? Aquele é um osso mais exposto. Então nós vamos ter que criar um volume aqui para aparecer, né, que esse osso está saltando um pouco da pele. Então eu vou realçar essa lateral. Vou passar o esfuminho. Espalho até observar que não ficou divisão de um tom com o outro, tá? Eu vou pegar o lápis B para ter um controle da tonalidade. Até mesmo porque aqui ela não pode ser uma coisa que fique muito em destaque, tá? Tem que ser uma sombra mais sutil, uma sombra leve, mas que quando se observa dá pra ver que o osso está saltando da pele. Agora aqui essa parte é sombra, aqui eu vou escurecendo, ó, nessa região, até mais ou menos aqui, ó. Esse vai ser o espaço para ser escurecido. Então agora a gente aumenta mais para cima. Na divisão de um tom para o outro, né? Tem que finalizar bem leve a ponta do lápis para não ficar marcação. Sempre preenchendo toda a região que você estiver passando o lápis, evitando o máximo risca, essas partes assim que acaba não dando uma impressão boa para o desenho. Na parte de baixo aqui, ó, eu vou aumentar um pouco essa mancha que eu estou fazendo até aqui, mais ou menos, ó. Certo? Então eu procurei fazer com um lápis 2B, na verdade lápis B, né? Para enxergar o que eu vou fazer agora, realçando de fato. Vou pegar o 4B. 4B eu pego essa parte, ó, sem apertar muito, explorando a tonalidade que o lápis me oferece, e vou subindo. Até aqui, trago essa mesma tonalidade, pegando essa região.
Vou passar o esfuminho, ser uma região pequena. Eu vou passando ele em forma de círculo. Agora com 4B a gente vai, ó, trabalhar essa parte aqui de cima, passando bem leve, como se estivesse contornando. A gente vai fazer uma mais ou menos meio milímetro, meio centímetro de grossura aqui de sombra, ó. E aí vamos subindo um pouquinho mais. E espalhamos com papel higiênico. Agora eu vou passar o papel higiênico, ó, toda essa parte aqui, ó. Se quiser descer com a sujeira dele para baixo também, ó, pode descer. Aqui também, ó. Com o lápis 2B, vou realçar essa parte aqui, ó, que eu tirei, passando o papel, né, no esfuminho, porque eu usei o lápis 4B e o 4B ele vai soltar mais grafite e vai ser melhor para mim espalhar em toda a região, tá? Agora eu estou usando o lápis 2B para realçar uma tonalidade da outra. E essa parte aqui, ó, por ser sombra, né, para não ficar tão marcado, né, de um tom para o outro. Passando papel higiênico. Vocês observam, pessoal, que por ser uma pele negra, muitas vezes a gente tem uma dúvida, né? Você pensa, muitas vezes pensa, eu pensava na verdade, né? Ah, uma pele negra, eu vou ter que escurecer ao extremo, vou ter que tacar bastante tonalidade nessas peles, assim. Só que a tonalidade, ela vai escurecendo a partir do momento que você vai colocando luz intensa próximo a um contraste. Ela dá essa formação de pele negra, né, de uma sombra mais intensa. Vou realçar aqui com uma lapiseira.
Nessa região, eu vou até fazer uma marcação aqui, ó, mas eu vou tentar tirar ela depois. Até aqui, e depois vai subir até aqui, ó, tá? Nós vamos escurecer mais. Nessa região eu passo o papel higiênico. Mais uma vez. Agora vamos fazer ela um pouquinho menor, ó. Vou fazer um pouquinho menor ainda. Essa regiãozinha aqui, ó. Nessa parte, ó, tá vendo aqui? Vou também fazer da mesma forma, ó. Trazer até aqui só. E aí eu vou espalhar com o papel higiênico. Até eu perceber que não tem uma divisão de um tom para o outro. Agora vamos pegar aqui, ó, também, criando mais um tom na parte aqui que pega acima do osso. Vou passar o papel higiênico, ó. Eu vou subir um pouco mais, tá? Essa sombra. Deixa eu ver, até aqui tá bom. E vamos espalhar ela. Só na região que foi passada, tá, pessoal? Não sai espalhando em todo o papel, não. Senão aí vocês tiram a tonalidade. Escurecendo um pouquinho mais aqui nesse canto, ó. Tô descendo, ó. Então, quando você vai fazer um desenho, o que é muito importante é essa criação de tom. Vocês observam que a gente tem um tom, aqui no meio outro, aqui outro, tá? Agora com lápis 2B eu vou realçando essa tonalidade.
porque ela está um pouco apagada, né? Então eu quero deixar ela um pouquinho mais viva e natural ao mesmo tempo. Então por isso que eu quero utilizar o lápis 2B. O lápis 2B ele é ótimo para deixar algumas partes bem natural, né? Que não seja muito escura. É uma tonalidade excelente. Então, falou em deixar uma pele, uma região bem mais natural, é utilizar o lápis B. Sombra intensa, 4B. Uma sombra que não é tão intensa, 2B. Regiões que são branca, H, 2H. E aí, o papel higiênico, que é o principal, né? Não é um material caro, todo mundo consegue, pode estar utilizando. Agora vamos com o pincel. Pessoal, quando for passar o pincel no desenho, é assim, vocês vão passar o pincel para lá e para cá, espalhando, tá? Vocês não vão apertar o pincel até o talo para poder espalhar. Porque vocês podem machucar o papel se você pegar esse cantinho aqui do pincel na folha, pode acabar rasurando. O pincel por si, ele já vai fazer o papel dele, né, que é pôr os poros, os grafites dentro dos poros. Fora isso, ele não vai fazer milagre. Se você precisar de escurecer mais, você vai ter que aplicar mais uma camada de lápis. Embora o pincel escureça, né, a tonalidade que você está buscando, mas ele não faz o total milagre, tá? Vai depender de mais camadas no desenho para ele poder dar um resultado bom. Vou fazer só essa parte aqui de baixo. E vou passar agora o lápis aqui, ó, para escurecer mais, não ficar tão claro. Isso daí é importante, tá, pessoal? Toda vez que vocês forem fazer um sombreamento, vocês têm que observar o que é que está sendo escurecido e o que é que está se destacando demais das outras partes do desenho. Bom, gente, então é isso daí, tá? Eu vou finalizar aqui para o vídeo também não ficar muito grande. E
na próxima aula a gente dá mais uma continuidade nesse desenho aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e a gente se vê na próxima videoaula, tá bom? Um abração.